Minha querida Adriana, temos uma grande alegria programada para amanhã. Sim. Nosso livro vai ser lançado durante o congresso do IBGC. Para nós é um... Nós estamos falando desse livro há um bocado de tempo. Você tem uma ideia do tempo que a gente começou a conversar sobre o livro? Umas 5 anos atrás, né? Sim. Nós começamos a pensar em um livro que poderia fazer um livro sobre código de conduta, mas Sim. ele ganhou muita força a partir daquele artigo do Infoco, né? Sim. Do IBGC. Nós iniciamos a revista com um infográfico, né? Sim. E você com um artigo seu da época que estava bombando aí nas mídias e nas suas aulas. Esse artigo se chamava Respeito e Ética nesta Ordem, Com certeza. né? Isso. Em que eu defendia a ideia de que para você falar em ética, você tem que falar também em respeito, Isso. porque se não houver respeito pela ética, a ética é letra morta. Exatamente. Né? E ele bombou e nessa ocasião, para o congresso do ano, Sim. eles pediram para a gente fazer um histórico Sim. sobre os códigos, e a gente já tinha começado esse trabalho há uns 2 anos antes, né? E foi aí. Mas naquela época nós só tínhamos mapeado o que a gente chama os códigos da parte ocidental do Google, Sim. né? Foi só os ocidentais. Nós não tínhamos incluído ainda os códigos orientais. Isso veio numa evolução à medida que o livro foi tomando força. Eu me lembro quando saiu o IBGC em Foco, você alcançava 2.500 anos antes de Cristo na sua pesquisa, né? E que agora chegamos a 5.000. Aproveitando, como que você reuniu esse material todo? Porque as pessoas que estão vendo o livro estão gostando muito do infográfico, porque eu acho que ele é bastante original, né? Mas nós tínhamos como objetivo nosso responder uma pergunta que estava muito patente na época que nós começamos a escrever. Sim. Tinha acontecido Lava Jato, Sim. tinha acontecido todo esse processo que nós estamos vendo dessa limpeza anticorrupção, e todas as empresas da Lava Jato, Petrobras, Odebrecht, todos tinham belíssimos códigos de conduta. Sim. E havia pensando, gente, nós vamos escrever um livro de código de conduta, Sim. mas todas elas tinham belíssimos e o negócio, de uma certa forma, não se prestou aquilo que a gente achava. E na tentativa da gente responder o porquê não funcionou, ou o que faltou, nós começamos a estudar. Quando é que começaram os códigos? E aí a gente começou, né, analisando na história mais recente, começando por Cadbury, e aí a gente vai um pouquinho mais para trás, a gente foi indo... E cada fonte nos remetia a um mais anterior. Chegamos em Hammurabi, depois na Grécia, e fechamos os códigos ocidentais, chegando 2.450 anos antes de Cristo, que é o Estela de Abutre. Sim. Só que na hora que nós fechamos, o que nós percebemos? Não é possível que, pensando que o primeiro pergaminho que a gente tem escrito era um pergaminho chinês, não era possível que a China não tivesse alguma coisa de código de conduta. Sim. E aí nós paramos, e aí nós fizemos uma busca, né, com os professores da USP, especialistas em TI, para ver o que a gente poderia utilizar. Sim. E aí nós entramos no imperador chinês, o Xu, né, Sim. que é a base de todas as 3 religiões chinesas, né, que nós descobrimos naquela. Então, nós fomos nessa evolução. E foi uma delícia fazer, porque cada hora você descobria um código novo, cada hora a gente fazia e era uma coisa diferente, e a gente via como que as coisas estavam ali, bem ali. E o que é mais importante, né, Lélia? Nós percebemos ali, na história, que independente de Petrobras e Odebrecht, essas empresas terem os códigos não funcionarem, a humanidade sempre precisou de algumas regras sociais que fossem legitimadas pela sociedade, e que o nosso código fala muito de condutas. Né? Ou seja, o código não é invenção dos últimos tempos. Não é invenção. Mas eu estou tentando me lembrar, e você vai me ajudar, como que a gente compôs o livro, parte da Adriana, parte do Lélio. Você lembra disso? Primeiro, a ideia, quando nós estávamos, a primeira ideia do livro que eu tive era você escrever ele sozinho. Sim. Nós estávamos num congresso, e aí veio a ideia de que o código era assim, seria a constituição da empresa.
E aí eu comecei a te insistir, Lélio, você tem que escrever, você tem que escrever. E a partir de um ponto, né, você falou assim, não, então vamos pensar. Eu escrevo, né? Eu vou escrever a parte de elaboração que é minha, que eu tenho, que a minha vida inteira eu fui desenvolvendo toda essa metodologia minha, né? E seria interessante você entrar na parte de escrevendo o porquê fazer o código. E aí que veio a ideia do infográfico, aí a ideia de ligar com governança e aí a sua parte. Isso aí foi a primeira parte, né? Nessa questão da elaboração, eu tenho uma opinião que eu defendo há muito tempo, que de preferência o código deve ser feito em casa. Quer dizer, a própria empresa, os próprios elementos da empresa devem desenvolver o código. Quer dizer, isso equivale a dizer, não acho uma melhor alternativa terceirizar o código. Por quê? Porque para fazer um código de conduta que realmente cumpra a função de ajudar a criar uma cultura ética na organização, as pessoas devem participar da cultura da empresa, deve ter o mínimo de tempo de convivência com a empresa para ter as ideias que vão ser trazidas para o código. Sim. E é um trabalho realmente de pesquisa no campo cultural da empresa, porque a nossa recomendação é que todo o código comece com uma pesquisa sobre os focos de conflitos de interesse que dentro da espelho. Dentro da sua metodologia, o que eu acho que é muito diferente, o que chama atenção em consultorias é quando a gente fala daquela clima organizacional sob o ponto de vista ético. Sim. Que a gente faz aquela clima. E isso aí diferencia muito e cria. E aí nós saímos fora do Ctrl-C, Ctrl-V dos advogados, porque Sim. tem advogado fazendo e Ctrl-C, Ctrl-V. Então Sim. tem a forma, tem que ter isso e tudo. E quando a gente fala que tem que ser, né, e você coloca isso muito bem destrinchando naquelas etapas, né, todas do código, de ter uma equipe interna, um grupo de trabalho interno, né, ele é desdobrado internamente. As pessoas precisam se sentir donas do código, né, tem que fazer todo um significado para a organização. Então, e um código, ele nunca pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V, porque se for Ctrl-C, Ctrl-V, ele não vai funcionar nunca. Tem que ter a cara da empresa. Eu acho que o código é um retrato de corpo inteiro da empresa. Isso é o que nós recomendamos, isso com bastante, eu acredito, com bastante originalidade. Por exemplo, faça a primeira parte do código um perfil da organização. Diz o que a organização é, quantos anos tem, o que ela produz, etc, etc, etc. Um segundo momento, eu acho que a empresa deve mostrar a sua identidade, quer dizer, qual é a sua visão de missão, visão e valores. Porque tudo isso tem a ver com o código, tudo isso tem a ver com... Tá ligado. Nós não devemos pensar numa empresa que a nossa visão é ganhar milhões, dominar o mercado, etc. Tem que mostrar como que a empresa, como uma organização muito ativa hoje na sociedade, não é isso? Vai trazer uma contribuição importante. E aí, em quarto lugar, a gente colocaria, ou em terceiro, desculpe, a gente colocaria as regras, os princípios básicos, né? E colocaria os desdobramentos desses princípios em normas de fazer e não fazer, mas tudo distante do conceito de corrupção, de fraude, sabe? Porque isso é assunto de delegacia. Claro. Nós não temos nada a ver com delegacia de polícia. A nossa preocupação é ética como o estágio mais desenvolvido da consciência humana. E aí a gente chama atenção aí, né, Lélio? Eu acho que nós fizemos isso com uma certa clareza e de uma forma muito objetiva, é que o código, ele tem que ter aquela parte dele que é institucional, de deixar de traduzir os princípios da empresa naquilo que pode e o que não pode fazer. Isso tem que ficar. O funcionário, ele não pode ter, ele tem que saber a margem de manobra, até onde ele pode ir, a segurança de bancar. Eu não vou fazer isso porque se fere o
meu código, né? Mas, por outro lado, nós deixamos muito claro que um código tem que inspirar a organização Sim. a fazer parte de uma estirpe de pessoas que estão fazendo correto. E aí vem a cultura ética, Sim. você fazendo isso ano após ano, Sim. né? Eu acho que esse é um tom muito importante, que dá do seu todo os seus artigos, e isso aí é o diferencial do livro, quando a gente faz esse link de inspirar, de criar um significado diferente para as organizações que tem esse respeito na construção do seu próprio código. Sim, eu acho que, eu uso a expressão terceiro andar. Quando a gente fala em ética, é o terceiro andar. Porque o primeiro é o nível dos instintos, o segundo é o nível das leis, faça, não faça, etc. Isso. O terceiro é o nível da opção pelo bem. Isso. Tá? E eu acho que uma coisa que me surpreendeu muito, eu sei que surpreendeu a você, é que nós imaginamos que o IBGC teria interesse nesse assunto, né? No assunto relativo ao nosso livro, né? Sobre códigos. E realmente, quando eu falei com o IBGC, eles manifestaram uma disposição muito grande e nós recebemos um endorsement assinado pelo Henrique Luz, que é o presidente do IBGC, que ocupa a 4ª contracapa do nosso livro. Que não é muito isso? nos orgulha. E também do seu colega Modesto Carvalhosa, né, de ter nos prestigiado com o prefácio, né? Isso Então, para nós foi algo eu acho que são muito dois nomes diferente, que somaram muito, muito, né? muito. Que nós E eu ficamos acho que muito felizes. seria de inteira justiça a gente reconhecer que nós estamos tendo um apoio muito firme do IBGC ao permitir que o lançamento seja feito lá no próprio IBGC e por falar nisso, o que você está esperando desse lançamento? Uai, o que nós estamos esperando? Pelo que você já viu, Uai, o que você acha? eu tenho, as pessoas que eu tenho dado, a gente tem conversado, existe uma expectativa grande do trabalho, né, Nélio? Principalmente da elaboração do código, das etapas, porque nós estamos entregando de bandeja como é que faz um código. Né? Nós estamos, de uma certa forma, quem lê o livro está ali, tem ali todas as etapas perfeitas. E mais uma, nós vamos um pouquinho mais, porque nós fechamos a importância do código falando do comitê de ética. Sim. E eu acho que isso aí foi um insight que você teve quando nós já estávamos quase terminando, assim, ninguém está falando do comitê, do regulamento interno, né, do comitê de ética, como é que nós vamos estar trabalhando, e qualquer coisa que sair, que fira o código, em que instância vai ter que tratar isso, né? Então eu acho que a gente terminando a fase da elaboração com um comitê de ética, eu acho que isso nós fechamos realmente o ciclo. Você começa, você faz uma pesquisa, você desdobra os princípios, você faz isso tudo em conjunto, e depois, se tiver alguma coisa, você deixa também, que fechamos muito bem ali. A gente não está dizendo que está fechado, mas no momento, na nossa concepção atual, eu acho que nós arredondamos bem a questão toda da elaboração e fechando mesmo numa instância ligada ao Conselho. Na realidade, não faz muito sentido se o código estiver muito bem feito, mas não tiver um órgão especificamente voltado para a gestão do código. Ou seja, o guardião dele. Ou seja, para atualizar o código quando for necessário, para responder dúvidas quando surgirem, para julgar casos de violação do código, não é isso? E para cuidar da divulgação do código dentro da própria organização. Eu acho que essas duas coisas são inseparáveis. O código e o comitê de ética que vai fazer a gestão do código. E eu acho também, né, aí nós fechamos aí, depois que terminamos a elaboração, quando nós conseguimos ligar, né, o próprio código hoje, porque a ideia última também que fica, que o código de conduta hoje é a peça institucional mais importante, porque é o coração de qualquer programa de integridade e de compliance. Parte da elaboração de um código muito bem feito, que não pode ser meia boca. Porque até se for meia boca, isso é responsabilidade penal objetiva, né? Daqui para frente.
Durante todo esse tempo que a gente trabalhou junto, a gente brigou muito, Adelina. Algumas vezes. Então explica quantas vezes você tem isso Algumas anotado. vezes e, tenho anotado, e porque se me foi ficou difícil. faltando Foi alguma muito coisa difícil na para nossa mim. conversa. Não, Tá. ficou faltando, né? Nós brigamos umas 3 vezes sobre o ponto de vista conceitual, e eu insistia do meu lado, você fazia de conta que não entendia, e eu ia para o outro lado, você fazia... Chegava um ponto que você falava assim, isso eu não abro mão. E aí era o momento que eu tinha que abaixar a cabeça e falar, não vou discutir com o Lélio nesse aspecto, e sempre prevaleceu aquilo que foi o que seria mais correto, né? Cá entre nós, você acha que ficou faltando alguma coisa? Ficou faltando aquela hora, né? Aquele momento de decisão do livro, que nós tínhamos já o que fazer, né? Por que fazer o livro, e nós tínhamos ali a metodologia já pronta. E ficou faltando ali um link que era a coisa mais fantástica e que ficou faltando, que seria de seus pontos de vista sobre a questão ética, civilidade, que nós não tínhamos colocado ainda, que estavam descritos todos na evolução dos seus artigos ao longo do tempo, né? Então isso, quando nós trouxemos os seus artigos e você os atualizou, nós conseguimos criar um link muito interessante nessas duas partes, e aí ficou tranquilo. E o que fica faltando na conversa é os próximos passos. Os próximos passos do livro, a segunda e a terceira edição. Eu acho muito importante que a gente dê o primeiro passo. E avalie o primeiro passo. E aí a gente faz as nossas projeções então, tá para os próximos passos. Perfeito, Tá. porque tem espaço para os próximos passos, tem muita coisa acontecendo e nós temos muito que estudar ainda. Muito bem. Esse é o primeiro de uma série. Tens razão. Obrigado.